Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é nosso podcast que surgiu do Áudios do Zap e agora está ressurgindo das cinzas como Fênix. Eita! Ihi! Então, gente, voltamos! Eu gostaria muito de chamar esse episódio do Retorno de Jedaya, né? A Fênix. Porque o último que eu gravei foi em abril de 2019. Mas, calma, não se preocupem. Hoje eu basicamente vou explicar o que aconteceu nesse quase um ano de pausa de produção de conteúdo aqui. Mas eu nunca parei de pensar no podcast, tá? E antes de mais nada eu queria me apresentar, porque eu sei que tem gente que escuta há bastante tempo e tem gente que, assim, cai no dilema primeiro no podcast, depois pras tirinhas. Então, gente, eu faço tirinhas há 8 anos e nesses anos a gente evoluiu pra texto, pra vídeo nos stories, pra áudio aqui no podcast, então eu tô deixando essa vontade de me comunicar cada vez maior, tô deixando isso fluir em mim, então seja bem-vindo a esse nosso encontrinho aqui, eu acho que você vai gostar, tá? É bem engraçado, eu sou bem louca, depois que eu gravo as coisas eu penso, meu Deus, porque eu falei isso, mas eu posto. Baixo o santo do entretenimento, como eu falo. E o episódio de hoje é sobre a experiência de trabalho nos Estados Unidos. Então, eu relatei alguns momentos na nossa novelinha América. Era uma novelinha que eu postava lá nos stories, contando como tinha sido começar a trabalhar, né? Porque eu tô há 4 anos só trabalhando com dilemas, e nesse período eu senti a necessidade veio até mim de voltar a trabalhar para agência. Eu sou um designer gráfico, então eu crio logos, identidades visuais, eu crio websites agora, eu também vou falar disso hoje. E eu quero dividir com vocês todos as pequenas cápsulas de conhecimento e de aprendizado que eu tive. São coisas muito valiosas, assim, e eu acho que toda mulher merece sentir esse poder, sabe? Que eu senti nesses meses, assim, que eu tava super perdida e eu resgatei a minha autoestima relacionada ao trabalho. Então, bora fazendo, como diz a maravilhosa Inês Brasil, e vem comigo nessa. Yay! Bom, se você também não sabe, eu moro nos Estados Unidos fazem 2 anos. Antes de morar aqui, eu morei no México. E antes de morar no México, eu morava em Florianópolis. E no Brasil, eu morei em Curitiba, Xanxerê, Chapecó. Assim, eu morei em tudo que é canto. Me mudei 489 vezes. E teve uns outros episódios que eu conto como foram essas mudanças. Então, fiquem à vontade para ouvir com mais detalhadamente, mas hoje eu vou resumir, né? Então, após a gravação do podcast lá em abril, eu acho que eu falei tanto aquele podcast, ele foi tão forte, assim, ele é um podcast indigesto, assim, porque eu falo muitas verdades ali. E sempre quando eu exponho muito aqui, eu tenho ressaca. É como se houvesse um limite de exposição, sabe? As pessoas reclamam, não existe verdade na internet. É que, gente, falar assim abertamente sobre tudo dói e você não sabe quem vai ouvir, como que as pessoas vão interpretar. E então, depois daquilo ali, eu entrei num pequeno burnout, porque ano passado eu fiz um processo bem forte de comunicação e marketing dentro do Dilemas, então eu cheguei ao ponto de postar 4 vezes por semana na página. E chegou em janeiro, me deu uma estafa, assim. E aí, depois disso, eu resgatei um pouquinho, mas
eu me afastei das redes sociais nesse período, assim. Me deu, assim, basta. Eu tava too much. Eu tava doando muito, eu tava exagerando muito na doação, na querer fazer dar certo. Eu tinha criado um monte de projetos que eu não consegui finalizar ainda. Eu fui abrindo, assim, é como se os projetos... Ai, desculpa, eu bati no microfone. Eu abri várias caixas, assim, de projetos e eu não consegui fechar essas caixas, eu não consegui finalizar eles. E isso foi tomando conta de mim. E, ao mesmo tempo, eu tinha que postar, eu tinha que criar conteúdo, mas aí eu tinha que finalizar aqueles outros projetos e tudo isso sem o dinheiro, né? Sem ter a garantia de que qualquer coisa ia dar certo. Algumas coisas eu lancei e não floparam. Flopada. Eu não quero falar assim, mas a gente flopa bastante, né? Então, eu me afastei. E eu entendi que o meu conteúdo podia ser menos e mais profundo. Podia ser mais... Eu não precisava postar todo dia, sabe? E até pra dar um alívio pras pessoas, porque as pessoas não saem da internet, mas aí a pessoa continua postando todo dia e reclama que não sai da internet, vira um ciclo. Então, se você postar menos, as pessoas também, eu não quero que as pessoas sintam falta de mim, entendeu? Eu quero que as pessoas sejam livres, que o meu conteúdo faça bem, eu não quero deixar ninguém ansioso. Então, eu comecei a me ligar no que eu queria e fui se aproximando um pouco mais de mim, assim. Mas eu fui entrando num buraco, né? Porque a gente entra num buraco. Por quê? Porque no verão do ano passado, de 2018, eu fiquei muito sozinha. Só um parênteses. Onde eu moro nos Estados Unidos é no sul dos Estados Unidos e faz muito calor. A única coisa mais, assim, famosa que tinha nessa cidade que eu morava era a faculdade, a universidade. Super famosa, LSU. Até os meninos do futebol americano deles foram campeão nacional esse ano. Foi, tipo assim, uou, né? E aí, o que acontece? Eu conheci muita gente envolvida com a LSU. Ou que a maioria é estudante, mestrado, doutorado, professor, enfim. E as pessoas no verão, elas tiram férias ou elas vão trabalhar em outros lugares, né? E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, cadê todo mundo? Tipo, eu tava começando a conhecer as pessoas e daqui a pouco as pessoas sumiram, assim. E eu não sabia que era assim. E elas só voltam em agosto. Tipo, final de abril, começo de agosto. E eu fiquei meses solitária. Eu falei, cara, vivendo e aprendendo. E eu já gravei um podcast sobre isso, que é como superar uma bad. Eu conto mais sobre esse processo, mas eu prometi, fecha o parênteses agora, eu prometi que em 2019 o meu verão não ia ser a mesma coisa. Eu tinha que me preparar, eu tinha que ver o que eu ia fazer, porque o meu marido não tinha envolvimento com a universidade, então a gente ia ficar na cidade fantasma, que não tem ninguém. Eu falei, não, eu não quero pirar, eu preciso achar alguma coisa pra fazer, ocupar minha cabeça, ter companhias e tal. E eu lembro nesse meio tempo da Sueli, uma das minhas grandes amigas de Baton Rouge, ela trabalha na LSU, estuda costume design, que é tipo figurino para teatro e TV, enfim, coisas do que você quiser, mas mais focado em teatro. E ela me chamou pra eu ajudar ela a fazer o figurino de uma peça infantil. E aí, eu já não aguentava mais ficar em casa, porque faz 40 graus. A Louisiana é virada em pântano, então é super úmido. Não tem como você ficar fora de casa, os americanos não saem de casa. Tipo, é igual nos lugares bem frios, assim. As pessoas ficam tudo no ar-condicionado, porque realmente eles não conseguem nem respirar. Então, eu tava, assim, na minha incubadora. E eu falei, quer saber? Que se fodam todos esses projetos que eu inventei. Eu preciso sair daqui, eu preciso tomar um ar, eu preciso ver gente, conversar, fazer outra coisa. E eu vi o quanto eu tava só no computador, só no digital. E daí ela me colocou costurar, mexer com cola quente. E aí a LSU tentou, assim, nessa faculdade aqui, minha mãe amada. Tem, assim, é um grande armarinho, você pode usar as coisas. E daí tinha que passar spray nas roupas. Gente, foi uma terapia, assim, ó.
E até depois ela conseguiu uma vaga de ajudante pra mim e foi o meu primeiro salário americano. Ganhei $100, olha só ela. Trabalhei que nem louca, mas eu nem tava ligando pro dinheiro, assim. Eu só queria ser feliz mesmo. E aí me deu, assim, um alívio, né? Tipo, E nisso a Suelen foi viajar. E a Ivana fica sozinha. E aí a Ivana começa a surtar de novo, porque eu não tava achando uma resposta pro meu verão ainda. E nisso eu resolvi fazer uma coisa que as pessoas acham que é inútil. Eu decidi fazer um processo de coach. Polêmica! Para! Como é que é o Kleber? Como é que é o João Kleber? Para! Que isso? Menina assume que fez coach! Meu Deus! Mas não, gente, eu vou contar por que foi legal. A minha amiga Guide, que é do Não Repete, a gente tá sempre fazendo parcerias juntas. Quem segue a gente no Stories, quem segue a gente no Stories sabe disso. Ela falou, olha, eu tenho essa coach entrou em contato comigo, ela é uma pessoa muito legal, ela é a tua cara, ela estuda mulheres que correm com os lobos, eu acho que vocês vão se dar bem, pensa nisso. Ivana, tipo, eu cheguei num ponto que eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha fuçado, assim, a minha psicóloga já tinha me dado todos os recursos que ela podia. Era uma questão, assim, de insegurança e autoestima, e eu não tava conseguindo fazer os meus projetos irem pra frente, sabe? Assim, o dilema tinha perdido um sentido pra mim, sabe? Virou muito, muito trabalho e pouco... eu não sei, eu descambei. Aqueles memes que a pessoa desce a escada e vai, eita, nós! Era assim que eu me sentia. Eu falei, quer saber? Eu não tô podendo negar ajuda, vou entrar em contato com a Adriana. Aí a Adriana, eu vou deixar aqui, a Adriana é um amor de pessoa, vou deixar aqui o Instagram dela. Ao contrário do que as pessoas pensam que é um coach, gente, pra mim fez muito bem e eu quero tentar resumir pra vocês o porquê. Fizemos um encontro com a Adriana. Basicamente, no primeiro encontro, eu explodi de chorar. Eu lembro que eu tava desesperada. Eu dizia, não, tem uma cena que é muito boa, que eu tenho... que nesse processo de eu tentar fazer as minhas coisas, teve um dia que eu ia sair e aí não consegui sair. E eu tava super frustrada com várias coisas e eu chorei. E daí tinha maquiagem. E aí ficou pingando assim na mesa do computador. Aí, no outro dia, eu cheguei, assim, eu olhei pra mesa e falei, gente, e tinha uns pingos pretos, assim. Falei, gente, que é isso, né? Aí eu lembrei, não, eu chorei, eu olhei aqui. Essa história é muito engraçada. E eu deixei esses pingos lá por um tempo. Aí, até nessa época, eu comprei uma camiseta que é I cry at work. Eu choro no trabalho. Então, eu já tava fazendo... assim, piada comigo mesma, de tanto choro que tinha, né? De tanta frustração envolvida e tal. Tá, e aí a Adriana me explicou como que era o método dela. Que eu não lembro o nome exatamente desse site, mas é um site que você responde 180 perguntas. É um teste bem famoso, assim, e você tem 20 segundos pra responder cada uma, então é meio sem pensar. E aí, depois disso, ele te dá reúne os teus talentos. Tipo assim, acho que eles podem até te dar 30, depende do tanto que você paga, mas assim, de vários talentos que eles diagnosticaram nas pessoas, eles te dão os 5 principais. Então, o trabalho da Adriana é a partir disso. Ela faz a gente ter noção do que a gente tem de bom e não do que tá faltando. Então, o meu choro tinha muito disso, de eu não ter conseguido do que eu não era, por que eu era assim, por que eu chorava tanto, eu tava tão emotiva. Enfim, eu tava numa situação muito complicada, porque eu queria empreender, estando nos Estados Unidos, com o público do Brasil,
Aí eu queria monetizar, mas eu não tinha como vender livro em feira. Eu tava cansada de ficar chorando pelas coisas que eu não conseguia fazer. E eu não tava enxergando novas possibilidades, né? E aí eu fiz o teste. Você compra um livro e daí o livro te dá um código e daí você faz esse teste, tá, gente? Não é aberto assim na internet. Aí deu lá, gente, os meus eu vou compartilhar os meus talentos. Que é muito engraçado. Empatia, carisma, positividade, ativação, parênteses, que é quando você não tem medo de começar projetos com pouco que você tem. Então você começa projetos. Vamos fazer aí vendo o que dá. Eu, totalmente, né? 100% eu, que fazia podcast com áudios do WhatsApp, literalmente. E ideativo, que é uma pessoa muito criativa. Assim, olhando, falar, ai, que bonito. Mas no dia que eu li isso, eu falei, meu Deus, eu sou um bobo da corte, eu sou animadora, eu sou praticamente uma animadora de festa, né? Só porque 2 desses é de influência e 2 é tipo de pessoas, assim, né? Que tem a ver com pessoas. Aí o mais ou menos que me salva pra estratégia, assim, uma coisa mais firme é a ativação, né? De fazer os projetos. Assim, que me salva, não digo que faz eu realizar alguma coisa. Porque imagina se não tivesse essa ativação aqui, eu só ia ser uma louca, cheia de ideias e não ia concretizar nada, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, quem é esse ser? E daí eu olhei pros dilemas, e dilemas é muito isso, né? É a positividade, é o carisma, é a carisma da personagem, empatia, né? Eu falo, as minhas tirinhas eu sempre, tudo inconscientemente. Então a Adriana traz isso pra, tipo, amada, você é isso. E aí ela começou a falar, o problema, Ivana, é que quando o teu próprio talento pode virar os teus porões, que ela diz. Opa, bati no coisa de novo. Eu falo com a mão, daí eu fico batendo no microfone. Aí eu falei, como assim? Eu tinha uma desconfiança que a gente exagera um pouco naquilo que a gente tem de melhor. Falou assim, então, a gente tende a ser demais. Então, esses teus talentos, quando você é empática demais. E como que é isso? Você se põe demais no lugar dos outros, você sofre demais pelos outros, você não se acha merecedor, acha que o outro até merece mais que você, então você sempre se põe em último lugar. Ativação, que é o que eu acabei de dizer. Você inicia 500 projetos. Não, stop. Você não... eu não consigo... Eu começo a fazer as coisas... isso é legal. Pela experiência, assim. Isso me ajuda porque me impulsa, mas ao mesmo tempo eu criei um monstro, né? Eu criei esses milhares de projetos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu eu não calculei o tempo que cada coisa levava, né? E o quanto que essa coisa ia me trazer de retorno, até financeiro mesmo. E que esse é o meu grande problema na história, né? E positividade, as minhas tirinhas sempre são muito pra cima, o final é sempre assim, tipo, de mudança, de que vai melhorar. Eu me culpava muito lá atrás por causa disso, porque a maioria das tirinhas das pessoas são mais críticas, e a minha era sempre fofa, e eu, ai meu Deus, por que eu não sou que nem os outros? Tipo, eu não reconhecia tudo isso em mim, entendeu? E a Adri fez eu trabalhar e escrever e dizer por que você faz isso, como que você faz isso, como que é esse processo. E a gente definiu assim, com o tempo, com o avanço. Tem outros processos que ela faz, a roda da vida, tipo, várias coisas da tua vida que você acha que não tá tão legal, como que você pode melhorar. Tipo, uma coisa geral, assim. Pra mim foi muito bom, porque eu me senti assim, tão bem em saber que eu posso usar isso a meu favor, conscientemente, assim, foi tão... eu sempre me senti mal por ser extrovertida, por falar demais, por querer estar sempre ajudando as pessoas, por... é muita ideia, muita coisa, assim, eu me sentia mal, sabe? Eu me sentia mal por ser assim, eu queria ser mais focada, mais séria, mais assim, organizada, certinha. Não, eu tenho que ser programada e tal.
Eu sou assim, mas eu sou do meu jeito, sabe? Então isso me ajudou a meio que me assumir, assim, a tirar a casca daquilo que até espero numa mulher, né? Porque, tipo, olha essa pessoa que quer falar. E ela falou assim, Ivana, você é uma pessoa de pessoas. E aí, que foi o grande boom, que fazia 3, 4 anos que eu tava trancada num escritório. É óbvio que eu tava enlouquecendo. Porque com talentos de influência e sociabilidade, basicamente, a pessoa trabalhando sozinha, a pessoa pira. Tipo assim, eu tava muito pirada nessa época, assim. E aí eu entendi um pouco, eu me entendi. Eu falei, ai, tudo bem, eu tô aqui. A gente é assim mesmo, amiga. Esse é o nosso jeitinho, tá? Não vamos pirar. E aí a gente começou a trabalhar esse processo. Aí, o verão tava chegando. Vem, verão! Vem! Aí, o verão vindo e a minha cabeça lá, meu Deus, eu preciso achar alguma coisa. Qualquer coisa que seja, nem tava muito pensando na área. Daí eu fui fazer uma viagem no fim de semana. Daí eu lembro que a Suelen sempre dizia, Ivana, vai procurar, porque ela viu o jeito que eu fiquei naquele verão do ano passado. Não, você tem que achar alguma coisa e tal. E aí, quando eu vim na viagem de volta, pensando nisso, assim, tipo, meu, o que eu vou fazer? O que vai ser do meu verão? Daqui a pouco as pessoas estão indo viajar. Eu não quero fazer coisa com o dilemas, eu tô de saco cheio desses problemas, assim. Eu preciso de um oxigênio, assim, sair disso e tal. E aí, quando eu chego em casa, gente, eu abro meu e-mail, tem uma mensagem do LinkedIn. Eu falei assim, ai, quer ver que aqueles recrutadores de LinkedIn pedindo pra eu ser premium, né? Basicamente isso. Aí eu fui abrir, não, era uma mensagem de uma pessoa falando assim, estamos procurando designer, se você estiver interessada, mande o portfólio pra gente, o link da vaga é esse aqui. Deu, what? Eu falei, Alexandre, eu acabei de receber uma mensagem. Aí, meu Deus, né? Gelei, assim, tipo... Porque eu tinha acabado de pensar naquilo, assim. Na viagem, tipo, há meia hora atrás eu tava pensando nisso. Foi um susto, assim. Aí eu abri, eu fui ler a vaga. Ali também eu já tava começando a curar levemente a minha autoestima. Porque eu comecei a ler a vaga, eu falei... Olha, isso eu sei. Eu sei fazer, porque na minha cabeça parecia que eu nunca ia entrar no... Ninguém... Que eu não era, sei lá, boa, que os americanos eram melhores que... enfim, piras. Que essa coisa que a gente tem de complexo do vira-lata, né? De achar que gringo é sempre melhor e que a gente não sabe nada. Aquelas besteira que... É uma grande besteira isso. Aí eu li, não, isso eu sei fazer, isso eu não sei, isso... web eu nunca fiz, que era o grande gap do meu portfólio, porque hoje em dia tudo é web, né? Tudo é site, tudo é aplicativo, então quem continua trabalhando em agência acaba que começa a fazer mais essa parte, enfim. Falei, olha, e daí eles pediam uma carta de recomendação, uma carta, eles chamam de cover letter, que é tipo, por que você tem que trabalhar com a gente? Você tem que escrever alguns 4, 5 parágrafos e enviar essa carta. Eu nem sabia que isso existia, né? Falei, meu Deus. Aí eu falei, tá, peraí, o meu portfólio. Aí eu me liguei, meu Deus. A última vez que eu mexi no meu portfólio foi em 2012. Pra quem não sabe, portfólio é reunião de todos os projetos que você fez. Então, assim, eu fiz uma embalagem, essa embalagem tem que estar lá. Eu fiz uma marca, então, a aplicação dessa marca, como eu pensei nessa marca, fonte, cores, tem que estar organizado, bonito, porque teu próprio portfólio é um portfólio. Então, a maioria dos designers ficam com preguiça de fazer, porque, você já fez todos os projetos, agora você tem que, pra pôr no teu portfólio, você não pode jogar lá, você tem que preparar ele, você tem que organizar, fazer ele bonito. Então, dá uma preguiça, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente faz isso pros clientes e não faz pra gente. Aí, fui ver o endereço dessa agência. Porque eu pensei, eu não tô com carro,
tá um verão da porra aqui, e esse sistema de ônibus deles é, tipo, horrível, né? As pessoas não usam ônibus. Assim, não é uma coisa que nem no Brasil, sabe? Que você usa ônibus toda hora, que não é assim. Aí eu fui ver, eu olhei, meu Deus, mas esse CEP é o CEP da minha casa. Daí eu olhei de novo. Daí eu falei, não, deixa eu ver no Google. Aí abri no Google, os 2 pontinhos onde eu tava e onde era o negócio era, tipo, do lado. Eu falei, Alexandre? Essa agência aqui do lado? Eu até olhei pra fora, assim, meu Deus, onde é que eles estão? Tipo assim, sabe? Que eu nunca vi esse povo. Aí, eu falei, meu Deus, Alexandre aqui do lado. É muita coincidência. E aí eu fiquei, meu Deus. Eu fiquei procurando as câmeras da pegadinha, assim. Eu falei, meu, não é possível, é muita coincidência. Tipo, eu acabei de pensar nisso. Eu cheguei em casa, tinha um e-mail nisso, abri o e-mail, a vaga é legal. Abri o endereço do lado da minha casa. Eu falei, meu Deus do céu. Isso só pode ser um sinal divino, né? É alguma coisa, tipo... Aí... Só que aí a pessoa é tomada por um orgulho. Mas um orgulho, olha... Aí que quem empreende num negocinho vai entender o que eu vou falar agora. Que aí é o drama, né? Que essa parte eu não contei nos stories. Eu deixei justamente pra contar aqui. Por mais que eu não quisesse mais continuar fazendo dilemas naquele momento, voltar a trabalhar pra uma outra pessoa era assim, assinar a carta de fracasso. Tipo assim, na minha cabeça, tá? Isso, eu vou contar bem a realidade da situação. E quem já sentiu, quem convive com isso diariamente sabe o que eu tô falando. Sabe que é exatamente esse sentimento que acontece. E por isso que eu tô gravando esse podcast. Porque eu quero mudar esse pensamento nas pessoas. Eu assinar a carta dizendo assim, amada, assim, eu sei que tu se esforçou, mas você tem que pagar tuas contas. Isso aqui, tudo que tu tá tentando fazer, não tá dando certo. Ou tu volta pra realidade da situação, para de pirar, ou você vai ficar aí eternamente, vai se afundar mais e mais e mais nesse negócio e você tá tão cega que você não vai conseguir sair do buraco. Então, assim, é hora de acabar com a brincadeira. Acabou a brincadeira. Então, era esse sentimento que eu tinha, assim. Então, pra mim, era uma humilhação, assim, o meu orgulho ficou ferido a partir do momento que eu pensei, cara, isso é uma boa ideia. Ficou, tipo... Ai, meu Deus, eu vou ter que desistir do dilema, mas o que as pessoas vão falar? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu vou ter que assumir que não deu certo, porque se eu tava fazendo e agora eu parei, as pessoas vão achar... tipo assim, era tudo os outros. Ai, porque não sei o quê. Isso pra mim, não sei o quê. Aí um dia eu contei... liguei pros meus pais e eu tava muito mal. E aí eles estavam bem preocupados, assim. Daí no final eu contei, mas viu, depois que eu exauri eles, né, assim, de dor que eu tava sentindo, porque eu já tava nessa briga interna comigo, eu liguei pra eles e acabei falando mais do que eu deveria, assim. Aí eles estavam, assim, tipo, desesperados, né. Aí mas então, essa semana eu recebi um e-mail de proposta de trabalho. A minha mãe, o quê? Uma pessoa aí me achou no LinkedIn e me convidou aí pra mandar o portfólio e tal. Ela, Ivana, o que você tá me falando, Ivana? Ivana, isso é uma oportunidade maravilhosa, Ivana. Vilmar, você ouviu? Minha filha, isso é maravilhoso. Meu Deus, a minha mãe começou a bater palmas assim, eu tava chorando, eu não sabia. Porque eu tava tão louca que meu Deus do céu. Ivana, você tá transformando uma coisa incrível num problema. Minha filha, essa é uma oportunidade ótima. E realmente era, porque por mais que eu estivesse vivendo ali, gente, é muito engraçado. Quando você vai morar fora do Brasil, se você fica em casa e não conhece pessoas e não interage, por exemplo, geralmente assim, tá?
Um vai pela faculdade, um vai pelo trabalho e o acompanhante vai junto e fica em casa. Ou cuidando dos filhos, ou até achar, fica ali no stand-by até achar um trabalho. Mas esse outro, ele sente uma dor, assim, porque você perde muito a liberdade, você perde a liberdade, assim, você não conhece ninguém e você fica dependendo de outra pessoa. É uma relação bem complexa. Eu tenho um roteiro inteiro sobre isso no podcast, eu quero tentar postar logo a respeito dessa complexidade que é sair e morar fora, enfim. E eu sentia que eu não tava vivendo a experiência americana, sabe? Eu sentia que, tipo, se eu tô sentada nesse escritório aqui na China, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar, parece que eu tô vivendo a mesma coisa. Eu não tô sentindo a realidade, eu não tô conversando com as pessoas, eu não interajo, sabe? Então era realmente uma boa solução. Aí eu fui tentando falar com as pessoas, assim, contando, meio desconfiada, assim, meio que com vergonha, contando para minhas amigas, pedindo a opinião delas a respeito. E aí um dia, assim, quando eu sentei para fazer meu portfólio, eu caí, assim, num choro de... Porque fazer aquele portfólio pra mim era o momento da assinatura. Como eu tinha falado, você não conseguiu. Sabe? Mas o trabalho com a Adriana, nesse meio tempo, ela me ajudou a ver que eu era várias Ivanas. Ela falou, Ivana, você precisa abrir tua cabeça. Você não é só a Ivana do Dilemas. O Dilemas não é só tirinhas. Olha quanta coisa você gosta de fazer. Você gosta de falar, você gosta de escrever, você gosta de compartilhar suas ideias, suas experiências. Você é mais que isso. Você também é, Ivana, designer, que sabe fazer logo, fazer a arte do que você quiser pro teu negócio. Você faz freela pros outros. Você grava um podcast sozinha. Você tem ela me fez ver que eu era vários talentinhos, várias pessoas que sabiam fazer várias coisas, assim. Então, até tô falando isso aqui porque eu queria que vocês pensassem nisso. Escrevessem, olha, tudo aquilo que você sabe fazer. Além desse projeto que você tá tocando, essa coisa que você tá fazendo todo dia. Não, você sabe ilustrar, você sabe escrever, você sabe desenhar, você... Veja isso, abra sua cabeça. E eu falei, não, essa é a Ivana designer. Eu tenho que... Ela existe em mim. E eu preciso curar esse trauma dela, porque eu tinha apagado essa pessoa da minha cabeça. Tipo, não, agora eu dilemas, eu não sou mais designer. E mesmo assim eu tava fazendo freelas, mas eu não tava, sabe... assim, entendendo que eu existia ainda ali. Que existia essa pessoa ali, forte, firme, com formação e com experiência. E aí, quando eu sentei pra fazer o portfólio, eu caí num choro, assim, de desespero. E eu mandei um áudio, assim, pra minha psicóloga, porque eu tava, assim, muito... Esse processo foi muito dolorido mesmo, assim. Porque eu falei, Monique, por que eu tenho que passar por isso pra entender que não tá dando certo? Ou... Ai, recuperei aqui. É muito emocionante lembrar desses momentos. Esses momentos, gente, são muito emocionantes na nossa vida. E aí a Monique respondeu assim... eu falei, e os outros? E eu me preocupava muito ainda com a opinião dos outros. Ainda é a grande questão na minha vida, né? E aí ela respondeu, Ivana, eu queria fazer uma coletânea de momentos Monique aqui. Ela falou... Autorização de quem que você tá esperando pra se liberar pra viver essa experiência? E eu fiquei assim.
Meu Deus. Quem que precisa te autorizar a fazer isso? Você precisa dar alguma justificativa pra qualquer pessoa de perda e derrota. Isso é uma coisa maravilhosa que tá acontecendo com você. E apenas faça. Assim, se permita. Se permita viver essa experiência. E isso, tipo, meu Deus, né? Porrada na cara. Assim. Ai, Monique, Deus tá na minha vida. Aí eu, ai, beleza, assim, e abri, assim, com a lágrima pingando, assim, abri os trabalhos. Então, existe um mundo do portfólio para todo designer. Se você é designer e está me ouvindo, você vai entender. Que é os confins dos seus HDs externos. Você passa por 489 agências e você vai salvando os projetos que você fez e você tem que, assim... resgatar o resgate do soldado Projeto Ryan lá dos confins e trazer ele, arrumar ele, revisitar, e, enfim. E eu fui achando, e daí esse processo foi ficando legal, sabe? Eu tive que engolir o orgulho de novo. Nossa, mas isso é tão legal. Meu Deus, eu não lembrava que eu tinha feito isso e isso. E aí foi um túnel do tempo, assim, porque como a design é arte também, no sentido, assim, que foram, como os artistas têm fases na pintura, os designers têm fases nos projetos deles. Então, aquela fase você tava de um jeito, você gostava de uma coisa, você tava namorando com tal pessoa, você era amiga de tal pessoa, você tava em tal cidade. Então, sabe, são cápsulas de memória, assim. Tem muita emoção envolvida nos projetos. Não é só, essa planilha. Não. E mesmo assim, quem trabalha com planilha sabe. Se você abre uma planilha velha, não sei o quê, você vai, tipo, esse chefe, essa pessoa, esse colega, não sei o quê. Então, tem muita emoção envolvida nesse processo de resgate, né? Mas eu fui vendo, assim, eu fui ficando feliz com o que eu fui encontrando. Porque eu vi aquela... Era um antes do Dilemas existir, era uma Ivana antes de hoje, assim, e ali eu conseguia ver a minha personalidade já, sabe, nos projetinhos e nas cores, e enfim, foi muito bacana. E aí foi o grande clique que eu queria compartilhar, é que eu transformei um portfólio, ao invés de pensar que era isso, nos projetos que eu já fiz, eu quis elevar ele e fazer uma homenagem, entregar o prêmio à Ivana Designer. Então, eu fiz o hall da fama de todos os projetos que eu já fiz na minha vida. Então, assim, eu fui pegando os que eu mais tinha, assim, boas memórias, boas conexões, eu tinha gostado do resultado e tal, e fui organizando com carinho, sabe, assim. Então, foi um processo de cura daquela Ivana, assim. Foi tipo, meu Deus do céu. Tava tudo ali, que legal que eu fiz isso, que legal que eu tô conseguindo acessar essa memória. E eu me reconheci como designer, assim, né? Foi muito, muito legal esse processo de rever e fazer as pazes com o passado, assim, sabe? Gente, foi muito bom. E aí, além disso, tinha que escrever a tal da carta de apresentação. Então, assim, amigas, eu vou fazer... Eu tava desesperada pra fazer essa carta. Porque, além de eu reconhecer... Porque foi basicamente isso, o aprendizado. Reconhecer que eu era boa. E o quanto nós, mulheres, temos dificuldades em ver, em aceitar o talento, em aceitar que a gente é boa nisso ou naquilo. Ou que a gente tá em desenvolvimento... E que o que a gente já fez já tá muito bom. Esse foi o drama, assim, né? De quanto a gente também é ensinada a não reconhecer esse processo. Então, a carta de apresentação, além de eu selecionar todos os projetos que eu era boa, que já é difícil, né? Eu tinha que escrever por que eles deveriam me contratar. Agora, amiga, eu quero te dizer assim, eu queria que você escrevesse aí por que você é boa e por que essa empresa merece ter você aí. Ou seja, eu tinha que contar, olha, eu fui boa nisso, eu fui boa naquilo, eu fui boa naquele outro, eu entrei em desespero, eu falei, Alexandre, me ajuda, ele falou, não,
Isso é você... Aí tinha que ser em inglês, né? Eu falei, eu não sei fazer inglês. Daí eu comecei. O que você já sabe, Ivana? Eu sei português. Cotonga. Então faz a porra aí em português e depois nós traduz. Começa, criatura. O que tu foi boa? Lá, aqui, tal lugar. O que você fez? Qual que você aprendeu? E aí o grande boom do negócio foi pôr. Aí que vem o plot twist da história. O Dilemas virou um case de design no meu portfólio de design. E o Dilemas tem os seus próprios clientes. Então, assim, foi exatamente aquilo que a Adriana falou. Você tem a Ivana Designer, mas você tem a Ivana do Dilemas. Você tem duas coisas, assim, muito fortes. Então, trazer o Dilemas pro design me fez, assim... ele é um projeto. Ele é um projeto de produção de conteúdo, de estratégia, de desenvolvimento, de comunicação, né, de posicionamento de marca. Então, ele é, assim, ele coube ali. Então, foi tipo, clique, foi muito, muito bom. Também unir esses dois, né, tipo, não ter competição entre eu e a outra Ivana, sabe? Uma briga interna, assim. Quem mudou de carreira sabe disso, né? Então, quando você junta os dois, assim, você... Ai, meu Deus, que amorzinhos. Agora eles estão de mãozinhas dadas. E aí, com a Adriana, a gente tinha definido um projeto, que é uma outra coisa, que virou um outro projeto do Dilemas. Mais um, né? Mais um! Mas, um dia eu falei com ela, falei, Adriana, eu não tô tendo tempo de fazer, porque tá muito corrida, eu preciso mandar logo esse portfólio. Eu fiquei 2 semanas não stop trabalhando nisso, assim, sabe? Porque é bastante... É trabalhoso mesmo, e o teu portfólio precisa estar bonito também, pela experiência que você tem. Então, como eu já falei antes, não dá pra entregar qualquer coisa. E aí ela falou, Ivana, eu não sei se você reparou, mas esse virou o teu projeto. E no começo ela tinha dito, a gente vai definir uma coisa, mas tu vai ver que vai ser outra. E foi, meninas, não é que foi mesmo? Porque esse projeto de reconhecer e voltar para as minhas raízes me empoderou. Assim, eu me senti foda, sabe? Eu me senti, porra, olha essa menina aqui. Eu resgatei a minha autoestima. Minha autoestima tava muito, muito, assim... Eu não tava conseguindo avaliar o que eu tinha de bom, eu não tava vendo as minhas qualidades, assim, porque a falta de estima é isso, você não reconhecer o que você tem de bom e equilibrar isso com a opinião dos outros, assim, né? O que os outros pensam de você e o que, sabe? Esse é o complexo da autoestima. Então, foi bem libertador, assim. E aí, a gente mandou o portfólio... E a carta de apresentação, eu entrei lá no Google, como escrever e-mail para entrevista. Copiei um pouquinho, editei um pouquinho e enviei, bem maracutaia. E aí chamaram para entrevista. Aí chegou o dia da entrevista. Comemoramos a primeira fase, deu certo, valeu a pena, né? Emoção e tal. E aí eu, meu Deus, tá, mas não é qualquer entrevista, é uma entrevista nos Estados Unidos, né? Então, vamos, como é que é? Como que são os americanos entrevistando? Então eu falei com os meus amigos, fui pedir dicas, né? E aí eles falaram, americana é muito relacionada ao trabalho, eles não querem saber da tua vida pessoal. Então, assim, se você for comentar alguma coisa, que seja relacionado que tenha alguma relação com o trabalho. Então, eu fiz isso porque esse projeto exigiu que eu, sabe? Sempre fazendo essa conexão pra não falar demais, não se expor demais e ficar dentro do assunto, porque você tá ali sendo avaliado pelo teu trabalho, não pelo que você viveu, o que você gosta, enfim. Uma ótima dica essa, por sinal. Outra dica que a Suelen me deu ela trabalha com moda, então ela disse, use uma terceira peça. Quem fala também muito de terceira peça é a Guide. A Guide tem uns vídeos sobre isso. Que assim, não é só uma camiseta, uma blusinha, uma calça, uma camisa. A terceira peça, ela traz
a informação que você tem uma informação de moda. Então, o que é uma terceira peça, Ivana? É um colete, é um lenço, é um kimono, sabe? É algo que você põe por cima, assim. Então, daí eu decidi, escolhi a roupa, a camiseta tinha a ver com New Orleans, assim, que é da Peaches, que é um lugar que vende vinil, bem famoso lá. Então, eu queria, assim, dizer que eu... A louca! Queria dizer, olha, gente, eu conheço vocês, tá? Tipo, eu tô ligada nas coisas culturais. E aí, a saia era um pouquinho mais fashion, mas aí o sapato era bonito. A Suelen também falou, você tem que ir com o melhor sapato que você tiver. Um sapato muito bom, que tá em perfeito estado. Eu falei, beleza. Então, me arrumei assim pra ir. Aí... Chegando lá, entrei super nervosa, sentei lá, e daí eram 2 homens e uma mulher. E daí o meu chefe, um outro chefe, não aquele que me achou na linha de outro, abriu a porta pra mim, super simpático, assim, ele é bem expansivo, bem, tipo, parecido comigo nesse sentido de conversar, assim, bem carismático, sabe? Você não vê muito esse comportamento em americano, assim, esse é o meu comentário. Aí eu sentei lá e minha Nossa Senhora. E aí, pra ir nessa entrevista, a Adriana também fez uma preparação comigo. Ela falou quais são os talentos que você vai levar pra essa entrevista. E nessa parte também eu quero compartilhar, porque é mind-blowing. Porque são os 5, né? Repetindo, empatia, carisma, positividade, ativação e criatividade. Eu falou assim, você não precisa de todos para esse projeto. Então, para esse momento, quais você vai levar com você? Pode ser de 2 a 3. Então, eu falei, bom, ideativa eu não preciso, criatividade eu não preciso para esse momento, já tá no meu projeto. Ativação, não preciso também, porque eu não vou ativar nenhum projeto, já estão todos ativados, já usei. O que você vai precisar? Provavelmente do carisma. O carisma é o primeiro que você precisa, porque a pessoa precisa se conectar com você de alguma forma. A empatia, né? Porque você vai conversar com pessoas de outro país, então você precisa se relacionar, conectar nesse sentido também. E a positividade, para deixar o clima um pouco mais leve. E aí eu achei isso tão legal, porque é como se fosse pequenos diamantes, assim. É como se eu fosse um personagem de videogame e super trunfo, e eu tivesse esse poder, assim, na minha mão agora. Eu sei no que eu sou boa, no que eu posso confiar na minha personalidade. E não mais ter medo dela, porque Gente, se não tivesse sido a Adriana nesse processo, eu ia dizer pra mim, ia ser totalmente diferente. Eu ia ser totalmente carrasca. Não fale demais, não brinque demais, não fale piada, não diga isso aqui. Não fale disso, aquilo, mostre que você é concentrado. Assim, não ia ser a Ivana, sabe? Quanto reter a tua personalidade te consome, né? E a Adriana falou assim, Ivana, deixa explodir o teu carisma, deixa explodir a tua positividade, o teu jeito de ser. Não tenha medo de ser quem você é. De conversar com as pessoas, assim. Isso me fez tão bem. Ai, por isso que eu quero contar pra toda essa mulherada que me escuta. Ai, pra você perceber o que você tem de bom e deixar isso tomar conta de você. Na tua máxima potência, assim, né? Como é libertador você poder ser quem você é. Ai, gente, foi um processo muito legal, assim. Muito bacana de eu pegar essas micro joias e escolher a batalha que elas vão comigo ou não, sabe? Aí, sentando lá, eles pediram, tinha uma tela enorme, assim, de TV. Ai, coloca aqui o teu portfólio. Aí, eu me tremendo toda no começo, assim. Sabe quando você vai digitar, assim, no teclado, tá tudo tremelica. E aí, eles começaram a fazer perguntas, as perguntas sobre países, assim, porque eu tinha me mudado muito e vivido em vários lugares, né? Eu tentei ser o mais diplomática possível, assim, não dei preferência a nada. Uma coisa que eu não esperava que eles iam me perguntar era, mostra que tinha vários projetos no meu portfólio, e eles perguntaram, quais são os seus favoritos? Então, eu talvez tivesse que ter
ensaiado alguma coisa assim, né? Tipo, de cada projeto como foi. Aí eu abri um que eu tinha feito recentemente, assim, que eu tinha mais segurança de apresentar. E o textão que eu ia falar, eu também pensei várias vezes que eu queria um design que fosse bonito, mas que realmente resolvesse o problema do cliente, que eu tava muito focada nisso. E... Enfim, quando eu fui ver, eu tava 1 hora conversando com eles. Fluiu, assim, eu relaxei, sabe? Eu entrei no modo flow de poder ser quem eu sou e confiar na minha experiência de ter falado já com tantos chefes. Eu sei que eu não vou falar merda, sabe? Não precisa entrar em modo desespero, Ivana, de que você só fala merda, de que... Tudo bem, amada, tamo aqui com você. A Ivana adulta tá aqui contigo, a gente não vai fazer merda. Beleza, daí eu fui conhecer as pessoas e o ambiente é totalmente masculino, né? Um silêncio naquela agência bizarro. E daí, cada mesa, as pessoas tinham um monte de coisa, assim. Porque nesses ambientes de agência, as pessoas colocam bonequinhos e tal. Já consegui ler mais ou menos a personalidade das pessoas. Conhecer os meninos foi um pouco impactante, porque eu só trabalho, meu público é 95% mulher. Voltar pra esse ambiente me deu um pouco de medo, né? Mas tudo bem. Aí dei tchau, saí de lá, assim... com um dever cumprido. Tipo, não falei merda na minha memória. Eu não tinha falado nenhuma merda. Tinha feito piada, fiz eles rirem. Isso é importante também, né? Tipo, deixei, assim, o carisma tomar conta mesmo. Aí tá, esperamos. Contentes, felizes, calor da porra. Aí veio um e-mail deles. Quanto você quer ganhar? Aí, imagina, né? Aqui eles calculam o salário pelo ano. Então, assim, você ganha, sei lá, 20 mil K, que eles falam, né? 20 mil por ano. Então, eles não negociam mensal. E a gente automaticamente pensa, eu quero ganhar tanto por mês. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não conhecia nenhum designer, não podia... Todo mundo que eu conhecia não era dessa área. Aí eu fui em sites, então, o LinkedIn tem isso disponível por região, você consegue consultar os valores médios de cada profissão por região. O Glassdoor também, que é porta de vidro, né? Então, eu gosto desse nome, porque é, tipo, transparência, né? É onde as pessoas deixam feedbacks anônimos sobre cada empresa, avaliam a empresa, falam quanto ganha, o salário médio e tal. E eu achei ali uma base e eu prometi pra mim que eu não ia pedir pouco. Assim, que eu não ia, como latina, como mulher, da minha boca não ia mais sair salários baixos, como eu tinha feito nos outros lugares, sabe? Então, eu falei, não, eu quero ganhar isso eu mereço. Joguei mais pra cima. Não recebi mais resposta. Passou 2 meses, nisso eu fui viajar. Falei, tudo bem, acharam outra pessoa. Eu achei que teria dado certo e tal. Aí, um belo dia, estou eu sentadica lá no meu computador. E eu recebo um e-mail assim... Oi, Ivana, não sei se você viu, a gente mandou alguns dias atrás uma proposta para você no seu LinkedIn. Gostaríamos de ouvir o seu feedback. E aí eu... Quê? Como assim? LinkedIn, como que tá acontecendo? Tipo... Eu não tinha visto esse e-mail do LinkedIn que alguém tinha me mandado mensagem. Não sei, sumiu. Ele vai pra aquelas caixas malucas do Gmail. Daí eu falei, meu Deus do céu, eu perdi. Eu fui ver. O cara fazia 3 dias que tinha mandado uma proposta de trabalho. E eu, caraca, 3 dias, eu quase perco esse emprego porque eu não vi. Tipo, mas eu também esperava que ele fosse me mandar por e-mail, sabe? Por que ele voltou pro LinkedIn? Enfim, é complicado. Aí eu fui abrir, tava lá, uma proposta X por mês, um teste de 3 meses. Eu falei, 2 meses. Gente, quando eu li esse e-mail, eu entrei num choro de felicidade. Meu Deus, eu tava só um sofrimento e culpa até agora. Gente, assim, foi um choro, tipo, passei na federal.
passei no concurso público. Eu fui escolhida. Eu nunca passei no federal, eu nunca passei em nenhum concurso, assim. Eu não fui boa pra essas coisas. Então, eu não imaginava. Foi a sensação de ser escolhida, sabe? E foi tão dolorido o processo que aquilo ganhou um gosto de vitória tão grande. Tipo, fui notada, você vale a pena, você tem talento. Foi, tipo, empoderamento total, assim. Eu voltei, parece que eu explodi. Sabe as pessoas que fazem aqueles reality show e ganham? Eu chorei, liguei pro meu marido, liguei pras minhas amigas, liguei pra minha mãe, chorando. Tive que me acalmar, esperei uma meia hora pra conseguir. Eu nem negociei, eu topei, tipo, eles, a proposta deles, porque eu só não queria me negociar por pouco, sabe? Por oferecer pouco pra mim. A minha parte eu fiz e eu falei, quer saber, uma experiência única e ainda vão me pagar pra isso? Tô dentro, tipo, vou. Aí, tal dia. Daí me chamaram pra fazer uma visita antes, conhecer o escritório. Daí na minha mesa tinha presentes. Tipo assim, isso nunca aconteceu na minha vida. A cozinha, um monte de comida. A Suelen que diz, americano não sabe o que é privilégio. Meu Deus, todos os biscoitinhos, salgadinhos, coisas assim que no Brasil... O ápice do lugar que eu trabalhei é que tinha uma bolacha Maria de graça. Sabe, bolacha Maria... Meu Deus, era o ápice, a bolacha Maria, bolacha salgada. Uou, assim, era chique. Ali, meu, fruta, água Perrier. Eu até falei, nossa, fancy é tipo chique deles. Por que fancy? Eu falei, é que no Brasil essa água é cara. Deles, nossa, sério, que não é, pois é, importação e tal. Água Perrier, tipo, e é uma agência micro, sabe? É que aqui as coisas, eles têm mais acesso mesmo às coisas, então... Aquilo ali no Brasil, gente, não durava 5 minutos. Os loucos da fome, das coisas de graça, iam ter triturado aquilo. Tipo, 4 tipos de cafeteira. Ó, sem comentários. E daí os presentinhos. O que é pra mim? Tipo, eu demorei pra entender que aquilo era um presente pra mim e não uma decoração. Ai, meu Deus do céu. Que engraçada. Quando eu saí dali, voltando, eu senti o protagonismo. Eu me senti em primeiro lugar, eu me senti no primeiro lugar em relação de conexão com as pessoas, porque eu tava ainda muito conhecendo pessoas por causa de pessoas, e ali não, o protagonismo é quando te põe em primeiro lugar na tua vida, né? Em primeiro contato. Então, aqueles eram os americanos que eu conheci através do meu trabalho, eu sou responsável por isso. Me deu um empoderamento legal, assim, sentir essa energia de novo, sabe? Tipo, eu tô viva, eu sou boa, é uma experiência legal, Ivana, agora você vai viver 100%. E aí, chegou o primeiro dia de trabalho. Eles lá sentados naquela mesa de pauta falando, eu não entendendo nada. Eu não entendia nada que eles falavam. Boiando, eu só entendia quando chamava o meu nome, Ivana. Eles chamam assim, Ivana. Tipo, eles não têm o A, eles não falam Ivana. Eles não falam assim. Eles falam Ivana, tipo... tá, vocês entenderam. Aí eles falaram, não, eu tô pensando que a Ivana pode começar o site. E eu, what? Porque eu fui bem... Na entrevista eu deixei bem claro que eu nunca tinha feito site. Eu não acredito que eles vão me dar um site. Puta que pariu. Aí tá. Ai, meu Deus, e agora? E aí, não, você vai fazer o site? Daí eu falei, tá, mas onde que eu faço o site? No Illustrator, no Photoshop, que são os softwares que a gente usa. Não, então, geralmente a gente usa Sketch. Sketch eu nunca mexi no Sketch. Então, além de eu fazer uma coisa que eu nunca fiz, era no software que eu nunca mexi. Aí eles fizeram reunião e eu fui honesta, gente, então, eu não sei fazer, mas eu vou tentar. Daí o meu chefe olhou pra mim e falou assim, uma coisa muito legal. Ivana, eu vi o seu portfólio. Você é boa, você vai conseguir fazer esse site. E eu assim, nossa, muito obrigada, mas ao mesmo tempo pensando, esse cara está louco. Mas, nossa, isso foi um puto elogio. Mas eu tô fodida. Assim, tipo, ok, obrigada. Sabe aquele elogio meio atravessado, assim. Aí, beleza.
E aí foi um outro momento, assim, muito interessante, é que quando eu sentei lá pra abrir aquele software, eu não tinha ideia de por onde eu ia começar e tal. Eu decidi que eu ia ser boa comigo. Pela primeira vez em muitos anos, assim, eu resolvi que eu ia ser legal, que eu ia me apoiar e que eu ia dizer, tá tudo bem, a gente vai sair dessa, a gente já conseguiu outras coisas, não vamos pirar. Deixa o drama pra lá, eu tô aqui contigo. E foi assim que eu enfrentei esse projeto, sabe? Tipo, eu comigo mesma, tipo, vamos ver o que a gente já sabe fazer. E aí, no fim do dia, o Alexandre me buscou, e daí eu chorei muito, muito. Entrei no carro, assim, eu desabei, porque eu fiquei. Foi um dia tão, assim, complexo, porque as pessoas falando inglês, sabe, assim, você tá num. Eu saí totalmente. Assim, eu achei que eu ia voltar pra minha zona de conforto. Que? O Dilemas era muito mais zona de conforto que isso. Eu tava totalmente fora, assim, ó. Eu, tipo, uou, caí de paraquedas ali. E eu, meu Deus do céu. E daí um choro de felicidade. Tipo, consegui, mas eu tô desesperada. Eu não sei o que fazer. Me deram software pra site. Eu nunca fiz isso. Minha Nossa Senhora, eles vão me demitir. Mas não, você é boa. Assim, a Ivana, assim, falando com ela mesma. E aí, a Adriana também. Eu lembrei de uma coisa que a Adriana falou. E lembra que eu disse quais talentos você vai levar pra essas coisas? A gente chegou à conclusão que esse trabalho era um aluguel de todos os meus talentos. Tipo assim, eles estavam me alugando. Então, Ivana, você vai vir aqui fazer um projeto e você vai embora. É tipo um freela de talentos. Cara, pensar assim me tirou um peso, assim. Tipo, não, eu tô emprestando tudo que eu sei pra esses caras. Por isso que o preço é mais alto. Por isso que trabalhar pra uma empresa, você tem que ganhar bem quando você sabe mais coisas, porque as pessoas estão alugando o que você sabe, é um aluguel. E deu, daqui a pouco eu saio e os meus talentos continuam comigo e eu aprendo até mais. Então, não é uma relação negativa, é uma coisa positiva isso. Que bom. E daí me tirou. Nossa, eu fiquei leve, assim. Não, é só um aluguel. Até com a relação com o Dilemas isso melhorou. Mas, eu ainda, aquele dia, foi o dia que eu contei pra vocês no Stories, isso. E eu tinha ainda que contar, essa é outra parte, né, bastidores, que pra 2.000, 3.000 pessoas que geralmente assistem meus stories, que eu tinha achado um outro emprego. E algumas pessoas podiam receber isso bem, e outras pessoas podiam receber, ai, olha lá, o Dilemas não deu certo, ou, olha lá, vai abandonar o Dilemas, sabe? Então, além disso, eu tinha essa certa responsabilidade em compartilhar com o meu público, que tá ali pelo Dilemas, que eu ia dar um tempo, sabe? Que eu ia, galera, eu vou tentar fazer o que eu posso, mas eu não sei o que vai acontecer de agora em diante, assim. Muita gente recebeu bem, outras pessoas eu recebi alguns comentários, mas por quê? O que aconteceu? Enfim, eu recebi tudo que é tipo de coisa, mas eu tinha esse compromisso, assim, de passar pro público também, sabe? E... Enfim. Aí, indo pras conclusões finais e na parte de relacionamento, como que foi, né? Se relacionar... Porque agora eu tinha saído de um escritório, agora eu tô com meio de um monte de americano homem, hétero, branco, cis. E o que aconteceu com a Ivana, né? Bom, a interação no meu primeiro mês foi zero. Tipo, eu entrava muda, saía calada. As pessoas não conversavam durante o trabalho. Eram conversas muito pontuais, as pessoas muito concentradas. Então, eles chegavam no horário, eles faziam o horário de 1 hora de almoço, saíam, pegavam o almoço deles, voltavam, comiam no computador deles, continuavam trabalhando às 5 horas, as pessoas largavam o mouse, fechavam o escritório e iam embora. Era assim, Então, assim, eles são muito focados, assim, eles não ficam de trelelê, blá, 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 eles são, assim, foi totalmente diferente do ambiente do Brasil, assim, zero, e eu ali no meio.
E eu só observando as pessoas. Só de observar as pessoas, eu já consegui fazer a leitura de quem eu poderia me aproximar ou não, quem parecia interessante ou não. E então eu fui ficando meio na minha, assim. Foi meio solitário. Até que um dia eu falei, ok, eu tô com esse site, tô fazendo esse site aqui que eles estão me dando. Eu fui acertando as coisas, assim, tipo, foi dando certo. E desse processo de eu conseguir alcançar e conseguir fazer uma coisa que eu não sabia, eu pensei, tá, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer os projetos em grupo, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de trocar ideias, eu acho que o grupo sempre pensa melhor do que uma pessoa tomando todas as decisões e sendo responsável pelo sucesso ou fracasso daquele projeto. Eu acho que quanto mais as pessoas se envolvem, mais elas, independente do processo, essa responsabilidade é compartilhada, então ninguém se sente mal por isso, né? E no site eu pensei, tá, eu não sei fazer, mas a minha vida, sei lá, desde os meus 13 anos usando a internet. O que eu gosto de um site? Ivana, o que você gosta num site? Faz o site que tu gosta. Aí fui no YouTube, gente, comecei a estudar uns videozinhos de site, de UX, que eles chamam, né? User Experience, que chama isso nessa nova era, assim. Ver como que é uma estrutura, como que faz isso, como que faz aquilo. Peguei, tipo, os highlights disso e falei, confia na tua experiência, Ivana. Você pode não saber, mas você é crítica na hora de você navegar um site. Então, usa isso ao seu favor. Outra coisa, como que as pessoas estão fazendo o site? Como que elas fazem o menu? Mergulhei nos sites de referência. O menu elas estão fazendo assim, essa parte elas põem assim, essa outra assim. Comecei a estudar a estrutura dessas coisas que eu não conhecia. E fui vendo que existia um padrão de organização. Então, eu fui tentando trazer isso dos meus projetos. Então, você tira vantagem do que já existe, de métodos que já tem, e traz isso pro teu projeto também. Isso é uma maneira rápida de aprender as coisas, né? E fui colocando mais discussão, porque como eu não sabia fazer, eu precisava muito da opinião dos meninos, assim. Isso porque é interativo, não é mais impresso, você não clica nas coisas, no site não, você clica, né, você interage, então o pensamento é outro, por isso que se chama o User Experience, como que a pessoa que está usando aquele site vai interagir com aquele botão, ela entende que aquilo é um botão? Sabe? Então, eu comecei a trazer para os meninos, a montar o site no papel, escrito, recortei, como que vai ser a ordem dele, coloquei na frente deles, eu preciso entender e tal. E nesse nosso processo, eu fui aí, como a minha personalidade não aparecia na conversa, no próprio processo de envolvimento do projeto, a minha personalidade apareceu. Aí ali eu consegui fazer piadas, ali eles viram como eu sou, o que eu penso. Então, eu não precisei forçar a barra, sabe? Mas eu fui ativa. Eu fui lá e puxei os meninos pra conversar. E eles não estavam acostumados com isso, eles não... acho que o outro designer não fazia isso, né? Aí é que tá. Quando a gente é muito detentor do conhecimento, às vezes a gente não acha que não precisa da opinião de ninguém. E acaba não envolvendo as pessoas no processo, né? E eles amaram isso, eles falaram, nossa, isso é tão legal poder conversar sobre isso e tal. Foi bem, bem bacana ouvir esse feedback deles, sabe? E nesse movimento de dar tudo de mim, nesse processo, eu vi a diferença entre trabalhar para si e trabalhar para os outros. Trabalhar para si, a minha exaustão era mental. Mentalmente, eu tô sempre cansada. Assim, eu não consigo acalmar a minha cabeça. E no trabalho pros outros, eu fico cansada fisicamente. É engraçado, porque eu tenho que acordar cedo, fazer os horários, ficar lá querendo ou não, você fica mais contida no ambiente de trabalho, então teu corpo sente isso. Então eu vi exatamente um pouco a diferença de cada um, né? E eu acho aí que quando você tem muita
você vai subindo a responsabilidade dentro de uma empresa, você começa a unir esses dois. E por isso que fica pesado, porque você começa a ser responsável. E também no fim de semana eu tava trabalhando em outros projetos, que a pouco eu tô postando nos stories também, de outras coisas. Então eu me envolvi antes de ter começado, tinha fechado esses projetos. Então eu chegava em casa, gente, às 5 da tarde, eu tava exausta. Assim, eu tava morta, num nível. Você tem que falar inglês, né? Escrever em inglês, pensar em inglês, então isso te suga, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça tirou férias. Ai, gente, tirou férias, assim, eu tava leve, sabe? Mentalmente eu tava muito leve. E aí eu cheguei à conclusão de que ser funcionário é um grande privilégio, assim, porque eu tinha alguém que cuidava da minha pauta, que sabia para onde a empresa estava indo, que estava fazendo prospecção, fazendo os outros projetos, os outros, tipo, tinha alguém programando já o que eu ia criar, então não era... Quando você está trabalhando sozinha, você tem que achar quem vai programar, onde o dilema cair, quais são os seus objetivos, qual é o teu propósito. Tipo, é muito pesado. E aí eu vi o quanto eu criei muita empatia com os chefes, sabe? E eu tava muito focada no resultado que eu podia dar, assim. Tipo, eu tava muito focada no micro, assim. Eu falei, o que é o melhor que eu posso fazer pra eles? É entregar 100% do que eu sei, dentro daquilo que eu sei. Eu não preciso fazer mais, né? Eu posso fazer aquilo que eu já sei, já vai ser muito. Se eu fizer com muito cuidado, que eu já sei. É uma grande coisa já. E eu via eles muito como pais. Eu me sentia muito filha e pais decididos sobre o futuro da casa. Então, eu não me envolvia nesses dramas deles, sabe? Eu via os problemas, como qualquer empresa. Imagina, várias pessoas saíram naquele período que eu tava. Deve ter sido muito tenso pra eles, mas eu não me envolvi. Eu não deixei a minha empatia chegar ao ponto de eu me atrapalhar e isso atrapalhar o meu... Assim, eu me envolver demais. Eu só precisava fazer um bom site. Só isso que eu precisava fazer. Então, cara, ser funcionário é muito bom. Fora, assim, você ganhar Ai, meu Deus, você ser pago no final do mês. Tipo, eu tenho certeza que aquele dinheiro vai entrar. Não ter que negociar orçamento. Cara... Isso é tudo eles que fazem. Então, minha empatia pelos meus chefes aumentou. Eu sabia o que eles estavam passando, sabe? Então, a melhor coisa que eu foi não me meter, assim. Outra coisa que eu aprendi com eles, e o americano é muito assim, né? Se o cliente não pagou, se não tá no contrato, a gente não vai fazer. Ai, mas seria uma ótima ideia, seria muito legal. O cliente pagou? Não. Então, não. A gente pode talvez dar a ideia, mas a gente não vai gastar nosso tempo. Tempo é dinheiro, literal. O americano, assim, ele só faz aquilo que mandaram ele fazer. Ele não dá um passo a mais nem a menos. Se você quer que ele faça mais, paga mais. E isso é muito foda. Tipo, parece, ai, que maldade, não sei o quê. Amada, não é maldade não, tá? É cada um ficando responsável por aquilo que tem. Assim, não é tão empático, assim, quando você vê... Ai, meu trabalho é isso, eu não vou te ajudar, sabe? Assim, eu não tô sendo pago pra isso. Tem um pouco disso, né? Tem o lado negativo, mas... Ali, pra mim, foi ótimo, porque eu tô sempre tentando fazer tanto que não precisa, né? Outra coisa que eu amei foi o respeito dos meninos comigo. Nenhum momento fizeram comentário sobre o meu corpo, nenhum momento fizeram piadinha indiscreta que eu recebia nos chats, sabe? Nos outros lugares que eu trabalhava. Eles foram muito educados, assim, e me trataram como profissional mesmo, né? E americano também não se mete na tua vida pessoal. Se eles te elogiam, eles só vão comentar se é pra ser um elogio. Então, eles elogiam a tua roupa e tal, mas eles não falam do teu corpo. Ninguém faz pergunta indiscreta sobre a sua vida. Sabe? Eles entendem, assim, que é muito mais... eles entendem, assim, que se você perguntar pra uma pessoa se ela vai ter filho, é a mesma coisa que perguntar, você tá transando?
Você tem algum problema que você não tem filho ainda? Você... Entende? Coisa que latino passa um pouco do... Se mete demais, sabe? E ali eles ficam bem separados. Eu achei essa separação ótima. Eu podia ir assim, com uma melancia na cabeça. Eu me sentia bem, porque ninguém ia comentar. Se eu engordei, ninguém ia comentar. Se eu pintei o cabelo ou não, ninguém ia falar, ah, nossa, ficou feio, sabe? Assim, não tinha... É muito respeitoso isso. Isso eu achei muito foda. Pra mulher em ambiente do trabalho, eu achei isso bom. Mas, segundo a Suelen, o tipo de machismo deles não é físico. Como é no Brasil, é físico e intelectual, né? Você acha que a mulher é um corpo e você acha que a mulher não é potente. Aqui, eles respeitam o corpo, mas a parte intelectual, eles ainda são meio machistas. Tipo, é bom, mas não muito. Entendeu? Mas, enfim, eu não me aprofundei tanto, né? Foram só 5 meses de experiência, então... mas pelo que eu ouvi, é mais ou menos isso, né? Bom, eu percebi que eu tenho uma Ivana focada, que pode realizar os projetos, que eu sou também realista, que eu sou pé no chão, que eu tenho empatia, criatividade, todos aqueles talentos, mas eu consigo equilibrar eles, né? E eu quero muito trazer essa Ivana da Rocket, que é a agência que eu trabalhei, para trabalhar pro Dilemas, sabe? Eu quero muito me contratar e assumir mais esse meu lado business, que eu vi que tem, assim, sabe? De gerir equipe, de falar, de ter o objetivo, de ser crítica. Eu me vi ali, eu acho que eu posso fazer isso. Eu curei os meus traumas com chefes do passado, eu entendi que se não Sim, teve relações complicadas no passado, mas ao mesmo tempo, se não fosse eles, eu não estaria ali, sabe? Então eu criei uma gratidão saudável para esses traumas, assim. Toda mulher passou por chefes complicados, então... E que falaram coisas que você não queria ter ouvido. Então, eu acho que isso me fez, assim... tirar um pouco da sombra disso, sabe? E tentar ficar com o que teve de bom. E que foi o que me trouxe até ali. Foram os melhores meses da minha vida, assim. O processo não foi perfeito, vocês viram tudo o que aconteceu. O trabalho também não foi perfeito, todos tinham problemas, é igual como qualquer agência de qualquer lugar do mundo. Mas, como eu falei, eu tive empatia por eles. Eu não foquei só no drama, eu foquei em mim, eu não tinha tempo. No meu HD externo, meu HD interno, né? Não tinha espaço para drama. Então eu pude ser mais focada, sabe? Eu deixei um pouco essas emoções, assim, que eu tava mergulhada todos esses anos de lado. E tentei trazer mais, vou focar mais no resultado. E é por isso que eu acho que essa experiência vai me ajudar muito pros projetos que eu tenho aqui. E aprendi o quanto ser pequena é um ato, tipo, grandioso, assim. A Monique já tinha falado isso inúmeras vezes. Ser funcionária, ser pequena, fazer um projeto de cada vez. Eu descobri que eu sou muito melhor fazendo um projeto de cada vez, em vez de 589. E ter um relacionamento bom consigo mesma, porque todo esse momento, como eu disse lá atrás, eu me tratei bem, eu fui legal comigo, eu conversei comigo, sabe? Eu não me abandonei, eu não deixei dramas de outras pessoas entrarem na minha cabeça, eu me protegia pros limites, sabe? Também fiz cagada, né, gente? Também teve cagada, mas aqui eu tô contando, assim, né? A parte de aprendizado mesmo. E o quanto da parte de ser pequena e ficar na zona de conforto faz bem. Eu saí, mas aí eu voltei para uma zona de conforto onde o meu salário vem, onde eu me relaciono com as pessoas e fica assim numa abóbada assim de um lugarzinho de proteção. E quanto eu protegi o que eu já sabia, o que eu já tinha feito, o que eu confiei nos meus 12 anos de experiência como designer, né? Foi muito bacana, assim, tipo, calma, Ivana, a gente sabe o que a gente tá fazendo, confia na tua intuição. A minha intuição, tipo, me guiou muito, muito pras pessoas, pros projetos, pro layout, tipo,
Foi muitas essas vozes, assim, sempre positivas. Quando vinha uma coisa negativa dentro de mim, não sei, eu parava de pensar naquilo. Então, a zona de conforto do que você já sabe é muito bom, sabe? Eu já tô morando num país longe. Eu já não tenho muitos amigos. Eu já me mudo de cidade toda hora. Eu já não tenho um trabalho que me paga salário no mês. Eu posso ficar na zona de conforto. Com licença, tá? Eu posso ficar aqui bem de boa. Posso tomar essas decisões e tornar isso, compartilhar isso para todas essas outras mulheres. Reconheçam o talento de vocês, o que vocês têm de melhor, o quanto vocês são boas. Assim, vocês precisam ver o que vocês têm e reconhecer por vocês, e não pelo que os outros pensam de vocês. Eu só fiz aquele portfólio porque eu vi que eu era boa. As pessoas me reconhecerem foram consequência de eu me reconhecer, de eu me dar a chance, de eu poder receber um dinheiro por mês depois de todos esses anos, sabe? É ser merecedora disso nesse momento. E eu sei o quanto a gente não reconhece, a gente se compara. Gente, vocês são únicas, né? Tipo, eu sou só aqui nessa... A Adriana falou, essa sopa que faz eu ser quem eu sou é a magia do que te faz ser diferente, né? Esse é alguns dos talentos que a gente diagnosticou, mas tem outros que a gente nem sabe, entendeu? Então, sejam boas com vocês mesmos, né? Criem um diálogo positivo dentro de vocês e enfrentem esses problemas. E vamos parar de pensar o que os outros vão pensar do nosso sucesso, do que a gente é boa e tal. Todo dia eu falo disso. Bom, e aí, nesse clima de Estados Unidos... empresa, foco, determinação, sucesso, atingir a meta, eu queria indicar uma série da Netflix nova que se chama Cheer, CHEER, que é um reality show sobre o melhor time de cheerleaders dos Estados Unidos, de uma cidadezica do Texas. E é tudo aquilo que a gente não imagina que vai ter numa série sobre cheerleaders. É uma aula de empresa, uma aula de empatia, é uma aula de método, é uma aula de mulheres como na gerência, né? Porque a técnica, Mônica, é foda. Eu quero que a mulher sendo técnica na minha vida. E as histórias, como eles contam, como eles costuram tudo muito bem, assim, eu assisti, eu maratonei, assim. São 6 episódios, 1 hora cada. A tua cabeça vai explodir, assim. Porque são tantos níveis de análise e superação. E ver além da superfície, sabe? E tem tudo a ver com tudo isso que a gente conversou, assim. Tá? Então tá, gente. Um beijo e obrigada. Ei, fizemos um podcast. E avaliem esse podcast, tá? Dão 5 estrelas, comentem, falem, escrevam pra mim porque que vocês são boas, porque vocês são maravilhosos e tudo mais. Yay!